Salve, turma boa! 10 de julho de 2024, semana de 3 a 10 de julho. Cheio de fato importante. E uma novidade que acho que todo mundo estava esperando. Finalmente ficou pronto o livro 19, que trata de temas de 30 de abril de 2024 a hoje, 10 de julho. Fiz a última questão hoje à tarde, tá? Então você vai ter maio inteiro, junho inteiro e um pedaço de julho com temas nacionais e internacionais comentados, tá? Mantém o preço e, em especial, eu gravo aula para todos os concursos, municipais, estaduais, federais, os editais são os mesmos. Mas em especial para o pessoal do TJ São Paulo, que é um concurso grande, esses livros são fundamentais, tá? Mas no final eu mostro aí. Então você tem que ficar até o finalzinho, para você poder entender como é que funciona. Vamos lá. Muito bem. Esses são os meus endereços. É pelo WhatsApp, 11 9982 1413, que você entra em contato comigo e aí por ali eu explico edital, recomendo tal livro, faço uma promoção, te explico qual é o mais interessante, envio por PDF, passo a minha chave Pix. Cada exemplar é R$ 25 há mais de 2 anos, eu não aumentei, porque é uma forma de um ajudar o outro. São verdadeiras apostilas de atualidades, as questões são provocações, então te ajuda muito a estudar. Então se você pensar que são 300 temas que eu tenho só do primeiro semestre de 2024, 150 de Brasil e 150 de mundo. Tá? Ou me segue no Instagram também, porque lá dá pra gente conversar. Para o seu controle, semana de 3 a 10 de julho de 2024. Primeira notícia pelo Brasil. Acho que aqui eu consigo ficar pequenininho. Uma a cada 3 pessoas precisou fazer reparos na residência por fenômenos climáticos no Brasil, diz pesquisa. Onde é essa necessidade maior? No Nordeste e no Sul. Sul, Rio Grande do Sul, evidentemente, né? Agora o Nordeste, eu acredito sim, pelas condições de pobreza, infelizmente, né? E as casas acabam sendo precárias também, né? Isso não é um preconceito, isso é um dado. Foram ouvidas 1.200 pessoas, aumento da temperatura, 73%. Isso no Nordeste, muito também relevante. Chuvas intensas ou tempestades, mais no Sul. Enchentes e inundações, mais no Sul. Secas prolongadas, mais no Nordeste. Ventos fortes nos dois. Deslizamento de terra nos dois. Aumento do mar, também nos dois, tá? Então vejam que 33% das pessoas no Brasil, 30%, tiveram que arrumar sua casa. Dinheiro que não era para ser gasto, né? Era para ser gasto com lazer, com educação, com qualidade de vida, mas que o homem, eu vou tossir muito porque eu estou gripado, perdão, não está atento. E não adianta a gente ficar, tem que chamar atenção toda hora, tal, mas às vezes a gente fica até decepcionado. Olha aí, ó. Brasil é o início de uma rota de imigração legal até os Estados Unidos. Entenda como. Isso foi uma reportagem do Jornal Nacional, e eu não tenho nenhum preconceito. Eu quero notícia, e notícia de qualidade, seja de qual veículo for, e que as provas cobram. Acompanhou um grupo de indianos que, depois de embarcar no Brasil, entrou ilegalmente na Bolívia. Estrangeiros passam por outros 9 países antes de tentar entrar nos Estados Unidos. Ora, como é que se sabe disso? Porque a concessão de refúgio dobrou em 2023. Por que será o Brasil? Ora, é o maior país da América do Sul, a gente tem muitos negócios, então vem gente do mundo todo aqui negociar todo tipo de coisa, e daí se entendeu que esse era o caminho, né? Com mais voos, com mais aeroportos de qualidade, enfim, com uma política bastante, digamos assim, benévola, né? A quem chega ao Brasil.
Agora, o interessante é que quem são esses que coordenam a entrada nos Estados Unidos? São venezuelanos. Aqui, olha aí minha tosse, esse tempo, né? Hoje já deu uma esquentada, mas ontem, beijo a Deus, aqui em São Paulo. Só com o protocolo de solicitação de refúgio, essas pessoas já podem tirar documentos brasileiros, como o CPF. E é que o Brasil é visto como um primeiro passo para realizar um sonho de cerca de 10 mil quilômetros daqui. Então, uma reportagem, e aí desvendando como é essa política de tentativa de entrar nos Estados Unidos que está pautando a eleição por lá. Agora, aí vai até 9 países, aí Bolívia, aí Venezuela, Panamá, aí Costa Rica, até chegar ao México, que é a fronteira, né? Então, 10 mil quilômetros não é brincadeira. Mas é o Brasil, aí a rota inicial. Ora, aqui uma notícia que está grande, mas ela é muito simples. É a manchete, né? A doença que gera preocupação no Brasil e alerta para a Olimpíada de Paris. Estamos a poucos dias dela, né? Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos de coqueluche na Europa. No mundo cosmopolita, as pessoas vão para lá assistir as Olimpíadas, trazem a coqueluche para o Brasil. Foi assim com a Covid, né? E há uma preocupação. E é simples, né? A França registrou 1.400 casos da doença, ao passo que em maio o número já havia mais do que dobrado, para 3.000, de acordo com a comunicação do Instituto Pasteur. Chega à morte, mas ela é uma tosse aguda e persistente. E, gente, tem vacina para coqueluche, tá? Só ir no posto de saúde. Não dá para repetir coisas como a pandemia. E aí, temos aí um novo problema de saúde. E todo mundo diz que pandemias devem continuar acontecendo. Ou, nesse caso, uma epidemia. Bom, agora a vez da Amazônia. Saiu no dia 7. Porque a Amazônia virou barril de pólvora e queimadas batem recordes. Estação seca do ano passado se estendeu ao mesmo tempo em que a temporada seca deste ano foi adiantada, criando um cenário propício para o fogo se alastrar. Depois do Pantanal, que já reduziu em 55%, os focos, segundo a ministra Marina revelou hoje, e do Cerrado, a Amazônia também bate recorde de queimadas no primeiro semestre deste ano. Foram destacados pelo programa Queimadas do INPE 4.250 focos. É o maior número em 2 décadas para o primeiro semestre e um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. 3 biomas importantíssimos do Brasil sendo devastados, né, pelas queimadas. 90% delas provocadas pelo homem. E que produz alteração climática, que nos outros vídeos anteriores eu falei sobre o aumento de doenças respiratórias, até mesmo câncer. Ou seja, ano após ano, ou semestre após semestre, eu venho aqui dizer, está batendo recorde, está batendo recorde, está batendo recorde, está batendo recorde. E aí? É isso que eu falo, às vezes dá uma certa desilusão, né? Mas nosso papel de professor é ser otimista e estimular a transformação através da informação. Transformação para o bem. Tá aí, ó. A notícia agora que a Amazônia também bateu recorde. É óbvio que no Pantanal a gente fica muito assustado porque é o bioma mais rico em termos de diversidade, né? Porque ele abarca todos os outros, as espécies de todos os outros biomas. Mas, enfim, a Amazônia é aí a nossa grande riqueza. E lá embaixo eu explico o arco de desmatamento, que é o nome de uma extensão de 500 km quadrados, que vão desde o leste
ao sul do Pará, em direção ao oeste, passando pelo Mato Grosso, Rondônia. É um entorno que tem da Amazônia, que é por onde eles vão comer na Amazônia, né? Do início, né? Saindo do Cerrado, do centro do Brasil e avançando para o interior da Amazônia. E ali é que está esse chamado arco, né, do desmatamento. É bom conhecer o conceito, que é o conceito geográfico, que as queimadas estão intensas. Parece um chato com isso, mas não sou eu, são as notícias que me dão. Olha, mudando de pato para ganso, eu sempre gosto de trazer infográficos nas minhas aulas. Investimento em infraestrutura não alcançou 1% do PIB em 24 anos. A época do Lula 2, né, que é o segundo governo do Lula, registrou a maior proporção. E aí foi um momento onde a China estava crescendo muito e o Brasil acompanhou esse crescimento. Não tem nada a ver com políticas de nenhum desses presidentes aí, tá? Foi um momento chinês que puxou o mundo, em especial o Brasil, por ser um grande parceiro. Sabe quanto é necessário para se investir para que a gente tenha uma recuperação e manutenção do meio de transporte no Brasil? 2,5%. Nós estamos investindo do PIB, né? 25% disso. Portanto, nós estamos destruindo o nosso transporte, que infelizmente é o principal nodal de escoamento da nossa produção de commodities. Então é isso, tá? Se não investir, não recupera, perde produção, perde dinheiro, aumenta o custo do Brasil, encarece produtos, vem inflação, tudo isso tem como repercussão a falta de investimento. É um Estado paralisado, que precisa de uma reforma tributária que está para ser votada hoje, que precisa de corte de gastos, que precisa de uma nova política econômica, de uma reforma política urgente, né? Para mudar um pouco esse cenário enfim, de olhar para onde se colocar o dinheiro nesse país. E pelo que você pode observar, não se trata deste ou daquele governo. Todos não cumpriram a meta. Bom, ontem mudou, o Congresso aprovou o texto, depois de ter sido alterado pelo Senado, rejeitaram as alterações, então é sempre assim, né? Aprova na Câmara, vai para o Senado muda, volta para a Câmara pode rejeitar. E ainda precisa ser votado pelo presidente da República. Aqui, como era e como ficou a proposta, tá? Se ele alterar, nós vamos ter que voltar aqui e trazer esse nó górdio, esse problema no Brasil que é o ensino médio, porque é onde se tem uma evasão, onde você joga, infelizmente, o jovem aí no trabalho antes da hora, para ser mal remunerado e não qualifica esse jovem e deixa-o também vulnerável ao crime. Então, na verdade é assim, as chamadas disciplinas obrigatórias, história, geografia, matemática, física, química, biologia, ciências, né? Física, já falei, inglês, português, elas tinham só 1.800 horas e 1.200 para optativa, chamados itinerários. Voltou a 2.400 horas das disciplinas obrigatórias, sociologia, filosofia, e diminuiu pela metade as optativas. As entidades que, todos pela educação, UBS, UNE, a NPG, viram como positivo. Já o secretário estadual de Saúde considera que essa nova divisão da carga horária compromete a qualidade do ensino e do aprendizado sem desconsiderar a importância da formação técnica. Na verdade, os alunos reclamavam porque você tinha uma diminuição da carga horária obrigatória, isso eu sei, porque eu convivo com escola, e quando chegava para prestar Enem, prestar vestibulares estaduais, municipais, federais, se cobrava disciplina obrigatória, não se cobrava itinerário como liderança, oratória, projeto de vida. Isso não caía em prova. Então, eles estavam
tendo um resultado aquém dos alunos que estavam, por exemplo, nas escolas particulares com esse conteúdo mantido e não conseguiam vagas nas melhores universidades do país. Então essa mudança, que foi uma tentativa do governo Michel Temer, implantada em 2021, mas que desagradou todo mundo, professores, diretores, escolas, não ficou batendo com o que é no vestibular, então é necessário ter o ensino básico. Nós que estamos lá atrás no PISA, é só olhar a avaliação que eu fiz do PISA, que é a maior avaliação do ensino médio brasileiro, do ensino da educação brasileira, como é que está o brasileiro aí na educação. Então precisa sim, eu sou um amplo defensor, estou sempre emitindo minha opinião como professor há mais de 30 anos, de que essas disciplinas obrigatórias tenham uma carga considerável que habilite o nosso aluno a entrar em pé de igualdade, tanto da escola pública como privada, nas melhores universidades do país. Tá? Então, 600 horas fazem uma diferença enorme, enorme, você não pode imaginar. Tá? Então, falta o Lula sancionar, mas é bem possível que, assim que ele sancionar, eu trago aqui, tá? Acho que ele vai sancionar porque essa é uma notícia que eu falei, meu Deus do céu, eu estava cantando essa bola. A gente vai pegando a manha de atualidades, não é ser arrogante não, mas você vai vendo notícia após notícia, notícia após notícia, posições de países no mundo, pomba, saiu essa notícia hoje, que acabou virando a última pergunta do livro 19. O Brasil é central no plano bilionário da Arábia Saudita de investimento para a América Latina. A monarquia árabe tem aumentado sua presença em países da América Latina e do Caribe para diversificar sua economia e se afastar do petróleo. Então, não é o Brasil, lógico, por ser o maior país da América Latina e do Caribe, é por aqui que ele vai começar a investir. Aqui tem água, lá não tem. Aqui tem comida, lá não tem, né? Aqui tem energia que eles precisam, e, enfim. Então, as exportações sauditas para a América Latina, que em 2019 atingiram o valor de 2,8 bilhões de dólares, atingiram um pouco mais de 4,5 em 2023, aumentou 40%. E importação passaram de 3 bilhões para um aumento de 25%. E eles têm dinheiro, porque eles têm petróleo. E chama Projeto Visão 2030. Eles estão olhando para cá, querem fazer reformas, fazer abertura. Outro dia eu gravei numa aula que teve pela primeira vez um desfile de maiôs na Arábia Saudita. Muita atenção. Se você começar a ver árabe andando por aí, pela Faria Lima, pelos centros de investimento, conversando com bancos, não se assuste. Isso aí é, sim, a intenção do chamado Sul Global de se unificar. O Brasil estimulou a Arábia Saudita a entrar nos BRICS, tá? Então, essa relação para as diferenças culturais, religiosas e políticas, ela está se intensificando. E isso aí é aquele tipo de pergunta que não vem... É mais uma análise, um texto de análise, não vem como uma pergunta factual. Então, é importante ter esse conhecimento para que caminhos de investimento nós estamos seguindo no mundo, no chamado Sul Global, Brasil, Índia, Arábia Saudita, né? É fundamental, sim, ter esse conhecimento aí. Legal, né? Mas dinheiro entrando aqui. Manchetes. A Grécia, na contramão do mundo, autorizou semana de trabalho de 6 dias. Enquanto o mundo está aprovando semana de 4 dias, eles estão aumentando para 6. A ideia é fazer o país crescer mais. O trabalhador pode optar, tá? Pode até trabalhar 48 horas e vai ter um aumento de 40% de hora na hora extra.
A ideia é que isso seja legal, desde que o trabalhador apoie. É a contramão um pouco do mundo, porque quando você diminui a ideia de horas trabalhadas na semana, você melhora a qualidade de vida do trabalhador, você aumenta o número de empregos, porque precisa de mais pessoas. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, confirmou no sábado que o seu governo não seguirá a política de seus antecessores do Partido Conservador de deportar solicitantes de asilo do Reino Unido em situação irregular para Ruanda. Então, cancelou o projeto dos conservadores. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Gente, olha que loucura, como a gente não reflete sobre as mudanças climáticas. O crescente impacto ambiental dos cruzeiros marítimos, que vão bater recorde em 2024. Um grande navio de cruzeiro pode consumir 300 mil litros de combustível marítimo por dia. Segundo a Universidade de Colorado, os combustíveis são variantes dos combustíveis fósseis, geradores de emissões de gases e por isso tem alta pegada de carbono. Então, vou eu, lindão, bonito, achar que estou passeando no meu cruzeiro com minha família e estou sendo um grande poluidor aí marítimo. O que fazer? Não sei. Transforma esse navio aí em energia solar. Espaço tem no telhado dos navios, né? Então, é preciso refletir até nisso, né? Que a gente pensa, não, são só as indústrias, é o carro e tal. Não, tá aí, ó, 300 mil litros. Não sou eu que estou falando, é o estado de Colorado. A Bolívia aderiu formalmente ao Mercosul, agora é membro oficial do Mercosul. Então, Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina e Bolívia, né? Ela era um participante, assim, como se diz, ela participava das reuniões, mas não era membro oficial. Ela entrou aí e participou da cúpula que houve nessa segunda última lá no Paraguai, onde o assunto foi basicamente a tentativa de golpe na Bolívia e a ausência de Javier Milei. Olha aí, ó, duvido que você ia matar essa. Gavião Peixoto ficou em primeiro lugar no ranking que elege as cidades com maior qualidade de vida no Brasil. O estudo chamado IPS Brasil foi realizado no Índice de Programa Social, avalia a qualidade de vida. A cidade é nova, tem menos de 30 anos, é palco do show de grandes nomes da música brasileira. Gavião Peixoto, pessoal, simples assim, tem 5 mil habitantes, fica perto de Botucatu e tem uma Embraer lá. E fora, né, essa coisa da música, da cultura, etc. O salário médio da cidade, R$ 6.500. Não vai mudar para lá todo mundo achando que vai conseguir, porque não é bem assim, né? Mas foi eleita a cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil. Tá? Fica em São Paulo, perto de Botucatu. Eu conheço, por acaso, que minha filha morou em Botucatu, então eu passava para o Gavião Peixoto. É lindinha a cidade mesmo. E todos os adolescentes na escola, postos de saúde funcionando, enfim. Lógico que a Embraer traz muito impostos para a cidade e isso gera muita renda. E uma cidade pequena, né, 5 mil habitantes. E outros benefícios. E ainda é palco de música gospel e tal. Gente, o Japão está enfrentando uma onda de calor que está matando pessoas. 6 mortos por insolação. Eles não estão acostumados com 40 graus. Eu não vou parar de falar, porque eu tenho certeza que isso será aí alvo de provas, mas a questão climática é uma questão, além das guerras da Ucrânia Rússia, Israel e Gaza, é tema de concurso, é tema que eu formulo questões nos meus livros. E hoje vi esse anel inteligente que a gente vai colocar associado ao celular Samsung, que vai acompanhar o seu sono, exercícios.
Eu li lá a reportagem toda, tem toda uma ligação do celular, vai aumentar o tempo de bateria do celular, você vai tocar no anel e o anel vai acionar o celular. Enfim, eu não sou muito chegado a essas tecnologias, mas achei um negócio doido, né? Eu sei que na China, por exemplo, eles já colocam um arco aqui na cabeça das crianças, na escola, e medem a variação cerebral para saber se o aluno está acompanhando ou não a aula. E o professor fica com o computador e vai até o aluno e fala: olha, o que está acontecendo? Você está desatento? Tá? Vamos fazer um trabalho aqui especial. Discutível, discutível, mas irreversível no que diz ao futuro dos tempos da tecnologia. Vamos para as internacionais. Bom, uma coisa é que eu tinha certeza absoluta que não era possível, e agora o University College de London realmente descobriu que algumas pessoas desenvolviam Covid e outras não. Por quê? Alguns têm um gene protetor que não contraíram a doença. Eu digo isso porque eu senti isso numa família de um amigo meu, que 3 irmãos morreram. Lamento profundamente, tenho isso como trauma carregado dentro de mim. Na minha família ninguém pegou, do meu cunhado todo mundo pegou. Ou seja, existe um gene dentro de nós que em algumas pessoas, tudo isso feito aí com pesquisa, depois você dá uma lida na reportagem, que ela é grande, né? Mas eu estou sintetizando para a gente não perder tempo. O fato é, depois de fazer muitos testes com voluntários, se identificou que algumas pessoas têm um gene que protege contra a Covid e outras não. Por isso você via a pessoa andando na rua sem máscara e tal, e não contraindo a Covid. E realmente agora, só agora, né, foram descobrir isso. Talvez se tivesse descoberto lá atrás, seria um jeito de levar esse gene para o mundo todo, enfim, assim como a vacina. Fato comprovado aí. Pena, né, que só agora. Bom, temos 2 eleições, na França e na Inglaterra. Nas 2 eleições, a centro-esquerda ganhou. Numa de lavada, na outra marromeno. Onde é que foi de lavada? Foi na Inglaterra. Partiu de 205 para 412 assentos, subiu 207. E o Partido Conservador perdeu 120, que era o que o governava. E temos já o primeiro-ministro, que eu já falei lá, o nome dele, Keir Starmer. O que todo mundo diz é que a Inglaterra nunca viveu uma inflação tão alta, nunca viveu preços tão abusivos, nunca viu uma onda de desemprego. Custa 10 mil reais um aluguel na Inglaterra, em Londres, para você morar, um apartamento de 1 quarto, 10 mil reais. Altíssimo custo de vida e todos no consenso. Foi besteira ter saído da União Europeia. Isso é reflexo do Brexit. Bom, vamos ver se isso é possível de ser revertido. Mas, depois de nos 24 anos, 14 anos, o Partido Trabalhista volta ao poder na Inglaterra. Isso quer dizer que os conservadores estão em baixa. Nesse mundo bipolarizado, em 2 grandes democracias históricas, a centro-esquerda venceu. Se é bom, se é ruim, não me cabe aqui. Me cabe aqui analisar e contar o que está acontecendo no cenário eleitoral mundial, tá? Assim como também a promessa, se bem que, assim, eu não acredito, né? Massoud Pezeshkian foi eleito novo presidente do Irã. Ele é um ex-médico, né? Diz que é um político coringa, daquele que vai para os 2 lados, tal. Tem 70 anos, com 53% dos votos. Diz que é um político moderador e que quer fazer reformas, né? A gente sabe que isso é inviável. Vamos lembrar que o presidente do Irã morreu, o anterior, Ebrahim Raisi, morreu num acidente de helicóptero em maio.
outras 7 pessoas, mas quem manda no Irã é o Ayatollah Khamenei, porque o Irã é uma república islâmica. Esse aí vai ser o porta-voz dessas reformas. Assim como a Arábia Saudita está querendo se reformar, o Irã também está correndo atrás, lembra que os dois não se dão. Um é de maioria xiita, o Irã, o outro sunita. São facções religiosas dentro do islamismo. Mas eu tenho que trazer aqui as eleições, nesse caso traumáticas, porque o presidente morreu. E o Irã não se trata de qualquer país, é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A população jovem comemorou, porque diz que ele é um cara um pouco mais aberto. Eu duvido um pouco, vamos aguardar, porque o Irã nunca teve, nem desde 79, nada de abertura democrática. Quem manda é o líder religioso. Mas vejam, 3 eleições importantes, né? Agora, se tem um país que a gente tem que dizer há indecisão, está tudo parado, ninguém sabe o que vai dar, é a França. Nas eleições para o Parlamento Europeu, a extrema-direita ganhou. Nas eleições para o Parlamento francês, a centro-esquerda venceu, mas não obteve maioria. Então é preciso de 289 cadeiras no regime parlamentarista para ter indicação do primeiro-ministro. O Macron, o partido dele pegou em segundo, que é partido de centro, e a extrema-direita pegou em terceiro. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é isso. Agora, precisa ver se essa esquerda vai se juntar com o centro para se formar a maioria para escolher o primeiro-ministro. O Macron pediu para o Gabriel Attal, que é o primeiro-ministro, que lá na França é um regime semipresidencialista. O primeiro-ministro governa junto com o presidente. O Macron trucou, né, como eu falei em aulas anteriores, mas ele hoje saiu do anonimato e falou, olha, eu desejo que a França tenha um governo republicano, ou seja, que todo mundo abra mão aí para governar dentro dos limites. Mas se havia uma onda de direita, ela, pelo menos na França e na Inglaterra, não obteve êxito. Porém, na Inglaterra a vitória foi esmagadora e na França vivemos um impasse. Assim que esse impasse for resolvido, obviamente estará aqui em nossas aulas. O que é importante é saber que não confundir a eleição do Parlamento Europeu, que reúne os 27 países da União Europeia, e o Parlamento francês. Este é o resultado do Parlamento francês, tá? Agora, se vai ter um governo de esquerda, ainda não, eles não têm maioria. Precisa de mais 100, 200, 100 e poucas cadeiras. E será que a coalizão de centro estará disposta a governar com eles? Isso tudo é do jogo político, da negociação, a gente tem que aguardar e só ir contando os capítulos dessa história para que vocês, por assim, repetição, a gente contando, ó, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aquilo entre na sua cabeça e você gabarite a prova, né? Não só com as aulas, né? Com os PDFs e com os livros, você mata atualidades. E fica com um repertório bom para redação. O presidente do Uruguai, que é um cara de direita, reclamou da ausência de Milei. O Milei estava em Camboriú, junto com o Bolsonaro, num encontro da extrema-direita aqui da América. E mandou uma representante na reunião do Mercosul. Ele tem feito críticas ao Lula por ser diz Lula, ele chama o Lula de comunista e tal, e aí não quis participar da cúpula do Mercosul, que, entre tantas coisas, quer discutir sim essa formação de um bloco com a União Europeia, mas como a Europa está indefinida, esse bloco está paralisado. Tá? Então, a 64ª cúpula de presidentes do Mercosul.
Depois o Lula foi para a Bolívia e eu vi que hoje ele assinou um acordo com o Luiz Arce, que há 15 dias teve uma tentativa de golpe, para comprar mais gás mais barato para empresas brasileiras. Tomara, né? Já que o Brasil depende, sim, muito do gás boliviano. Mas até um presidente considerado de direita reclamou da ausência de Milei. O Milei é essa figura polêmica, que agrada a alguns e desagrada a outros. Vamos ver até quando ele consegue governar desse jeito bastante diferente aqui na América do Sul. Tá? Agora vem a surpresa. Tcharam! Olha, esses são os últimos livros. O 16, que trata de 15 de outubro a 15 de dezembro. Eu já acho que para quem está preocupado só com esse semestre, talvez não precise do 16, mas para quem está preocupado com o ano todo, vai precisar do 15 também. Né? O 17, dia 15 de dezembro, não me interessa. Gente, de 15 de dezembro a 30 de dezembro eu consegui fazer pouquíssimas questões, então é praticamente de 1º de janeiro a 15 de fevereiro, tá? Porque é época que não tem muito assunto, para tudo, recesso e tal, então ele é muito importante para quem vai prestar concurso que envolve o primeiro semestre de 2024. Depois, de 15 de fevereiro a 30 de abril, o livro 18. E meu mais novo filho que ficou pronto hoje. Olha que coisa linda. Não eu na foto. 100 questões comentadas, Brasil e mundo, temos 50 de Brasil, 50 de mundo, com temas de 30 de abril a 10 de julho. Terminei a última questão hoje à tarde, tá? Comentadas e inéditas. Então, esses 3 últimos, eu acho, o 17, o 18 e o 19, fundamentais para vocês. É 25 cada exemplar? Promoção de lançamento, só essa semana, hein? Ó, vou fazer aqui. R$60, vou fazer a R$20 cada um. Quem até quarta-feira que vem mandar um WhatsApp para mim interessado, vai pagar 60 contos. Que isso é uma pechincha para um livro que tem mais de 300 páginas. E que dá um trabalho louco escrever o comentário. Então até a semana que vem eu vou manter esse preço. Me cobra na hora que você mandar a mensagem, tá? Tá aqui. E como é que eu falo com você? Pelo WhatsApp, manda uma mensagem para mim e a gente se comunica e eu mando o PDF para você e tal, e te explico o livro, como funciona e qual a importância dele. Então não tenha vergonha, não é para ser meu amigo, é apenas uma forma da gente se comunicar. Ou me segue lá no Instagram, porque eu coloco notícias toda semana. Você vai gostar dos livros, eles vão te ajudar a gabaritar. Eu só tenho escutado elogio e peguei a mão, agora com 20 livros praticamente. Se eu não souber aprender a fazer um livro, pelo amor de Deus, desiste, vai ser outra coisa na vida, né? Deixo por fim, para dizer que encerrei a aula, os endereços do curso que mais cresce no Brasil, Vencendo Concurso, que me permite fazer, porque assim, esses livros são livros pessoais meus, né? Então, o Vencendo me permite fazer a propaganda desses livros. Não é você adquirindo, você tem direito. É uma coisa que é minha e a gente fechou um acordo e eles me permitem divulgar esse material aqui, tá? Agora, eu recomendo demais, eu conheço muitos cursos dela, mais de 20, que você assine o Vencendo Concursos, porque você vai ver a qualidade das aulas dos outros professores, a análise edital, a quantidade de concurso que ele acompanha. É o curso que mais cresce no Brasil. Eu vou me despedir então, feliz da vida, porque terminei o livro 19. Amanhã eu começo a fazer o 20, mas vou tirar uns dias de férias, porque estou muito cansado e preciso descansar, né? Mas eu vou gravar quarta-feira que vem, aí eu saio de férias. Mas vou dar um tempo nesse livro, quero vender esse 19 bastante, porque eu acho que ele está muito importante, são 2 meses, vocês precisam dele, tem muito assunto importante, deu um trabalho enorme, olha, só eu sei. Obrigado, até dia 17, né?
e depois eu tiro uns dias de férias, mas eu não vou parar, porque eu vou levar meu celular e vou anotando as notícias, depois eu venho e monto a aula do dia 24. Tá bom? Um forte abraço, você não vai ficar sem aula semanal aí no Vencendo Concursos, não. Eu me ajeito aqui, mesmo viajando, levo meu laptop e vou trabalhando e formatando as aulas aí. Ficou pronto o livro 19. Um forte abraço, muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.